Oi, Luciana. Tá boa? Ei, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo bem. Joia. Deixa eu te falar. Hum. Passa o vídeo. Você que vai passar o vídeo, não é isso? Sim, já estou com eles abertos aqui. Você conseguiu Passa o assistir aquele vídeo, último? Ah, assistir. tá, que bom. Passa o vídeo, aí dá, acho que é 5 minutos, né? Para falar de cada um. É É, vídeo cada um, né? isso, em torno de E 8 depois, minutos. e depois no final, o tempo que sobrar, a gente faz o debate geral, não é isso? Isso mesmo. Eu participei de duas hoje de manhã já, agora tem essa. E amanhã eu vou moderar mais duas, parece. Acho que é mais duas ainda também. Bem corrido, Bem, né? é. Bem intenso. E você tá em São Paulo ou você tá em casa? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, você não tá em casa, não. Hoje eu, Não estou em São hoje eu Paulo. apresentei um trabalho, foi bem legal, que tinha gente, foi híbrida, né? Uhum, Aí tinha gente online e gente lá presencial. presencial. Aí foi bem legal, foi bem interessante a dinâmica deles, assim, eles colocaram para a gente poder ver os participantes também. Sim, ótimo, né? Aí foi bom. Boa tarde. Quem que já está aí? Gustavo, Francisco, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Joia. É professor Francisco, né? Boa Francisco. tarde. Só Francisco, Só Francisco mesmo já tá bom. É o cara do marketing? Eu? É. Não. Esse negócio do cara do marketing é pejorativo quando alguém fala assim, o cara do marketing. Hoje em dia no Brasil, ser chamado, o sujeito que está associado a marketing, Hum. ainda mais depois de uma campanha de eleições como essas, aí o povo Aí é começa a achar que é complicado. marqueteiro, que é isso, que é aquilo. Isso é complicado. E aí, Mas tá sou eu tudo mesmo, bem? prazer. Oi, Tudo Gustavo. certo. Olá, boa Tudo bem? tarde. Tudo bem? Joia, tudo bem. Olha, Vocês estão. Alguém está em São Paulo no SEMEAD presencial ou está todo mundo online mesmo? Assim, ninguém foi no. infelizmente estamos online. É? Oi, Eu estou em Fátima. casa. Tá em casa? Eu também estou em Uhum. casa. Essa oportunidade que eles deram da gente estar em casa também deixou a gente um pouquinho assim, meio. Como é que se diz assim? Ah, eu não vou gastar esse dinheiro para ir lá agora, vou deixar para o próximo, né? Porque eu acho que se Sim. fosse obrigatório, acho que muita gente tinha feito um esforço para ir presencial também, né? Sim, tem isso também, eu acho. É. Eu mesmo fiquei na dúvida se eu ia ou se eu não ia. Tudo bem, Fátima? Oi, Ariel, não falei aí com você também. Olá, A boa tarde. Fátima, a Fátima gente ficou no não está te mudo. ouvindo, deixa eu ver. Não estamos te ouvindo. Agora eu estou, agora eu tinha Agora, colocado no mudo. isso. Boa tarde, então, a todos. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem? Faltando uns 5 minutinhos aqui. Já tem um de cada trabalho, deixa eu ver. O de Fátima, né? Já está aqui, ó, o Temos 28. dois. Conseguimos, né, Gustavo? Correria, só Deus sabe. Meu Deus, gente, conciliar tanta coisa tá complicado. Fátima e Gustavo de um artigo. Thalita está Eu entrando aí, do outro. estava num workshop agora na primeira sessão. Foi uma correria. Ah, tá. Francisco é João Felipe, né, Francisco? João, mas ele não pôde. Ele fez a inscrição e tudo, ele foi avaliador, é líder de tema aí, junto com o pessoal, mas não pôde estar presente agora à tarde. Mas eu não sei como que funciona. Eu apresentei trabalho no SEMEAD já há algum tempo atrás, antes desse formato, Uhum. antes da pandemia, né? E eles não pediam na época, claro, não tinha isso, o vídeo, o áudio, sei lá o quê. E me É, disseram que agora não tem que falar mais nada, né? É para debate, porque todo mundo já ouviu o que tinha que foi mandado, é isso? Eu não sei não, como que funciona. aqui na moderação vai funcionar igual do ano passado, né? Mesmo a gente estando híbrido, o que a gente recebeu é que a gente vai passar o vídeo primeiro, né? Que é até 8 minutos cada vídeo. Depois a gente tem, na hora que der
4h30, eu vou falar de novo, gente, vou repetir de novo isso aqui para os outros que entrarem. Depois a gente faz 5 minutos de debate de cada um dos artigos, né? E ao final, o tempo que sobrar, até às 18 horas, a gente faz um debate geral juntando os 4 artigos. Ah, tá, Carla, perdão por lhe fazer repetir isso depois. Não, Na não tem verdade, eu problema não. provoquei essa explicação. Eu te agradeço pela gentileza de me falar comigo. Não, mas está bem tranquilo. Os 4 artigos, eu não sei se vocês conseguiram ver os vídeos dos outros, mas assim, estão bem legais. A única coisa que eu achei que eles colocaram a gente, eu não sei se é porque, depois eu vou até ver com a professora Gisela, né, que é a líder de tema, eles juntaram, né, são 4 artigos, mas 2 são de métodos e técnicas e 2 são de ambientes de aprendizado, né? Eu acho que é pelo fato também de terem tido os poucos artigos nessa, porque ainda como se diz assim, um tema novo, né, no SEMEAD. Não sei se vocês perceberam isso também, esse é o segundo ano que esse tema tá inscrito, né, que é o tema de questão de ensino e pesquisa em administração, né, mais ou menos nessa linha, assim. Aí são 2 trabalhos de um e 2 de outro. O meu caso eu acho que é um pouco diferente, não sei. Para mim foi um sofrimento tentar. Sofrimento é Achar? exagero, é exagero. Não, até que a professora Manolita que me sugeriu, na verdade, eu acho que nosso paper deve talvez ter sido aprovado, não sei, embora tenham vindo bons O pareceres, seu, Francisco, está como em uma forma métodos e de técnicas de pesquisa. e Uhum, meio como um encaixe, né? Porque uhum. nessa sessão, eu acho. É isso que eu estou falando, os 4 aqui são bem diferentes, assim, depois que eu li os 4, eu fiquei procurando qual que é como é que fala? O eixo, como que eu vou fazer esse debate ao final aqui, vocês vão ver um eixo, assim, temático entre os 4 trabalhos, né, que é o nosso objetivo aqui também. Na hora que der a hora aí, você me fala, viu, Luciana? Eu nem apresentei, gente, Luciana está aqui, né, Luciana Curva, ela é a que vai ajudar a gente aqui em tudo que a gente precisar, para passar os vídeos, para fazer a questão da avaliação no final, né? Tem uma avaliação aí no final. Tem uma questão também de uma sala, que eu não sei se vocês já participaram, uma sala de network que a gente tem ao final também, que é onde os autores, né, de vários grupos se juntam também para poder debater alguns outros temas, não só os que a gente está debatendo aqui, mas alguns outros também. Boa tarde a todos. Eu vou disponibilizar no chat os links, tanto de avaliação como da sala do network. Oi, Fernando. Deixa eu só confirmar se já estão todos aqui, professora. O trabalho da Thalita, eu já estou com o vídeo aberto. O Anderson, que não está, eu estou indo na sequência do que nós temos ali. O Anderson não está, mas nós estamos. Sim, a Fátima, né? E o Gustavo, isso É. mesmo, tá certo, perfeito, ele já enviou o vídeo. O professor Francisco e o Fernando, ok. Já estão todos os vídeos abertos. Tá faltando 2 minutinhos só para a gente começar. Gustavo, desculpa, mas eu acho que tem um áudio no seu... Desculpa. Um barulho, né? Acho que estava dando microfonia. Obrigada. Boa tarde, está dando para me ouvir? Sim, perfeitamente, Thalita.
Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa sessão, né, de ensino e pesquisa em administração, iniciando aí pelo primeiro trabalho. Qual que está na sua sequência, Luciano, o primeiro trabalho? É o trabalho da Thalita, que contém o trabalho de mulheres durante a pandemia do Durante a coronavírus. pandemia. Uhum. Oi, Thalita, tudo bem? A gente vai passar o vídeo primeiro, tá? E após a gente passar o vídeo, vamos fazer alguns comentários sobre o seu trabalho. Você também pode completar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Podemos ir o primeiro, Luciano. Olá, meu nome é Thalita Rafaela Barbosa de Medeiros. Juntamente com a professora Lucimeire Batista da Silva Rabai, realizamos a pesquisa intitulada O Trabalho de Mulheres durante a Pandemia do Coronavírus. Na introdução, é de suma importância trazer uma contextualização do tema, levando em consideração que a temática está diretamente relacionada com um contexto super novo. Sabemos que a pandemia do coronavírus impactou a sociedade como um todo, afetando a rotina das pessoas e até mesmo gerando mudanças no modus operandi de setores de mercado. No entanto, alguns grupos foram mais afetados do que outros, dentre eles estão as mulheres. Algumas pesquisas realizadas no ano de 2020 relataram de quais formas as mulheres foram mais afetadas. Dentre elas estão situações como elas terem mais chances de perderem seus empregos do que os homens, o aumento da jornada de trabalho como consequência da pandemia e o impacto no rendimento causado pelo aumento da carga de trabalho doméstico. Diante desse cenário, elaboramos o seguinte problema de pesquisa: como a pandemia, iniciada em 2020, impactou o trabalho de mulheres? Com isso, o objetivo elaborado foi analisar até que ponto a pandemia afetou a rotina e impactou o desempenho no trabalho remunerado e não remunerado das mulheres. Para embasar essa pesquisa, se faz necessário entender alguns conceitos e contextos. Para falar sobre trabalho não remunerado na pandemia, é de suma importância entender primeiro o que é trabalho não remunerado. Brusquin, em 2006, afirma que trabalho não remunerado compreende o trabalho doméstico e de cuidados, esse que é historicamente atribuído como sendo responsabilidade das mulheres. No que tange a divisão sexual do trabalho, ele está diretamente relacionado com a questão de, para as mulheres, são atribuídos trabalhos de valores não econômicos, como as tarefas domésticas, e para homens são atribuídos trabalhos de valores econômicos, denotando, assim, que há uma divisão sexual do trabalho com relação a quem deve exercer o quê ou quem deve trabalhar com o quê. Trazendo para um contexto pandêmico, alguns autores afirmam que contextos de crise aumentam as tarefas domésticas, principalmente por conta do aumento do tempo das pessoas dentro do espaço doméstico, denotando assim que há uma divisão desigual das economias das atividades domésticas, levando em consideração que as mulheres acabam sendo responsabilizadas por exercerem esses trabalhos domésticos muito mais do que os homens, gerando assim uma sobrecarga para elas. Outro ponto é relacionado à transferência do trabalho doméstico, que esse sim se dá basicamente entre mulheres, onde quando uma mulher atinge uma determinada ascensão social, ela transfere essa responsabilidade do trabalho doméstico por meio da contratação de um serviço para outra mulher. Um fato importante e curioso é que, com a pandemia, essa transferência nesses moldes teve uma diminuição significativa por conta dos protocolos de segurança de distanciamento e isolamento social. Outro ponto para o embasamento dessa pesquisa diz respeito aos efeitos da pandemia. Alguns autores relacionam algumas situações em que as mulheres foram mais afetadas por conta desses efeitos. Aqui, os autores Barbosa, Costa e Heckscher afirmam que as mulheres fazem parte dos grupos mais afetados no quesito perda de ocupação. Outro ponto é relacionado à sobrecarga mental e física, que também está atrelado com a questão do aumento do trabalho doméstico e da mudança de rotina, fazendo com que as mulheres se sintam ainda mais sobrecarregadas mentalmente e fisicamente.
Outro ponto também relacionado com o trabalho doméstico diz respeito ao impacto na produtividade, que por destinar mais tempo ao trabalho doméstico, isso acaba diretamente afetando o rendimento delas nas suas atividades laborais. No que tange a metodologia, a pesquisa ela foi feita por meio da pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que envolve uma abordagem interpretativa dos fenômenos. Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista telefônica com 10 mulheres ativas no mercado de trabalho privado e ou autônomas das regiões Nordeste e Sudeste. Para essa entrevista, foi elaborado um roteiro semi-estruturado. No que diz respeito à análise, foi realizada a análise de conteúdo de Bardan, que é dividida em 3 fases. A primeira, pré-análise, foi realizada a leitura e releitura dos dados. Na segunda, exploração do material, foi realizada a codificação e categorização desses dados. E na terceira, no tratamento dos resultados, foi realizada a inferência e interpretação desses resultados. Chegando na parte dos resultados, nós observamos 4 categorias. A primeira delas, perdas de oportunidades, observamos também 2 pontos que foram bastante abordados pelas sujeitas, que diz respeito à diminuição da demanda por causa dos protocolos de segurança de distanciamento e isolamento social, principalmente para as mulheres autônomas, que relataram que, por trabalharem diretamente com o público, elas tiveram uma demanda de trabalho bastante atingida, algumas delas, inclusive, ficaram sem trabalhar durante meses, gerando para elas perdas de oportunidades. O outro ponto são as mudanças na forma de executar as atividades da função. Aqui, basicamente, as mulheres que estavam no setor privado, ao mudar para o teletrabalho, elas sentiram um impacto por terem que destinar mais tempo na realização das atividades das funções, fazendo com que esse tempo que era destinado para outras atividades de geração de renda extra ou desenvolvimento profissional não pudesse ser mais destinado para esses fins. Segunda categoria, impacto negativo no desempenho do trabalho, é relacionado aqui à sobrecarga mental e física do teletrabalho e do aumento do trabalho não remunerado, que para elas impactou diretamente o rendimento do trabalho das suas atividades laborais. No terceiro, rede de apoio familiar, existente ou não, no primeiro ponto nós observamos a questão da transferência, que é por meio do suporte das mães, principalmente para as mulheres até 35 anos. Aquelas mulheres que passaram por teletrabalho e tiveram que destinar mais tempo para a realização das suas atividades, elas tiveram uma diminuição nas contribuições das tarefas domésticas durante a semana, fazendo com que essas tarefas fossem atribuídas ainda mais às suas mães, que acaba gerando uma sobrecarga com relação a essas atividades para as suas mães. O outro ponto é o pouco apoio da figura masculina, esse que só foi relatado quando elas foram questionadas sobre a contribuição de cada indivíduo na residência, e mesmo assim essa contribuição ela só existia por parte da figura masculina no que diz respeito aos concertos domiciliares. Outro ponto é o aumento na sobrecarga de trabalho não remunerado, principalmente para a faixa etária acima de 36 anos, que são aquelas mulheres que não contam com rede de apoio de figuras femininas. Concluímos que, sim, houve um maior impacto no desempenho das mulheres por conta do aumento da sobrecarga de trabalho não remunerado. No entanto, outros fatores foram tão impactantes quanto essa sobrecarga, como, por exemplo, a mudança na forma de executar as atividades, a alteração na rotina e a diminuição do ritmo ao qual elas estavam acostumadas. Finalizo deixando aqui as referências dessa apresentação e agradeço a todos a atenção. Bem, primeiramente, Thalita, parabéns aí pelo trabalho, né? E a professora também, né? Acho que a professora orientadora, né? Lucimeire, que ela chama? Lucimeire, né? Isso. Eu gostei muito do trabalho de vocês. Quem quiser participar também, viu, gente? Fica à vontade, viu? E assim, eu vou dar algumas sugestões e te perguntar algumas coisas aqui para a gente poder iniciar uma conversa, mas você pode interromper ou falar o que você fique à vontade, tá bom? Primeiro aí, eu já tinha falado, né, parabéns pelo trabalho. O seu trabalho é o trabalho de mulheres durante a pandemia. A gente vai ver que tem um outro trabalho aqui também, que é em relação à questão das universidades, questão das universidades corporativas, né,
que é um trabalho também que foi feito durante a pandemia. Então, são 2 trabalhos aqui, mais ou menos nessa mesma questão de pandemia. No seu trabalho aqui, eu achei bem interessante a questão que vocês vão colocando, né, as falas das mulheres, né, durante todo o texto, relatando o que elas vão falando, e de acordo com o que vocês vão relatando, vocês vão fazendo a discussão. Mas uma sugestão que eu coloquei aqui foi para vocês, ao lado dos nomes fictícios que vocês criaram, para a gente não precisar ficar toda hora voltando lá no quadro de referência delas, né, colocar ao lado desse nome a profissão, porque eu vi que a profissão realmente fez uma grande diferença aqui, né? Por exemplo, quando ela relatava alguma coisa, por exemplo, que ela era professora, ou quando ela relatava que ela era solteira, e que era, parece, tem assim, falando, né? Às vezes ela era pedagoga, mas lá na frente a gente vê que ela era pedagoga e também professora, então tem algumas questões. E aí tem 2 questões que eu ia te perguntar aqui para você deixar como sugestão e para você olhar depois. É a questão de 2 mulheres. Uma delas é a Dandara, que tem algum ponto que fala que que no quadro de vocês fala que ela é estudante, mas durante o texto fala que ela trabalha. Então perguntei, trabalha onde, né, para poder entender o contexto aqui. E a outra é a Flora, que em algum ponto também do relato de vocês falam que ela é professora, e lá no quadro também não está falando que ela é professora, então acho que a profissão dela também está dando uma diferença aí no entendimento do texto, sabe? Uma outra coisa que eu coloquei para vocês observarem é em relação à questão do título. Eu achei que o título, Trabalho de Mulheres durante a Pandemia do Coronavírus, mas pelo que eu percebi aqui, vocês pesquisaram as mulheres da região Nordeste e região Sudeste, então dessas 2 regiões, não foi isso, Thalita? Então, acho que ficou faltando um pouquinho colocar isso aí no título também, para poder ficar mais específico, né? Verificar um pouquinho a questão do objetivo, porque durante o texto aparecem assim uns 3 ou 4 objetivos diferentes. No resumo tem um, na introdução tem outro, e lá nas considerações finais tem outro objetivo geral. E uma outra questão que eu coloquei aqui também, aí eu vou pedir para você comentar, no referencial teórico, vocês usam muito a questão de terceira pessoa, então aí pode ser uma discussão para a gente em geral aqui. Coloca assim, no próprio referencial teórico, você coloca assim, concordamos, então não sei até que ponto na pesquisa científica, assim, aqui no Brasil ainda, né, a gente já está podendo, no referencial teórico, fazer um pouco desses comentários. Tem um outro trabalho também que eu vou comentar sobre isso, que também está escrito dessa maneira. No referencial teórico, os autores já dão um pouco de opinião, né? E a gente está mais acostumados a colocar as opiniões mais lá na questão das considerações finais ou das conclusões mesmo, né? Deixar o referencial teórico mais embasado aí com a questão de autores. A outra questão aqui que eu coloquei também foi verificar um pouquinho da questão da ABNT e da APA, que tem os 2 juntos, né? E em alguns lugares também um pouquinho da diferença, assim, quando fala de home office, de teletrabalho, porque já está tendo diferença entre esses conceitos, né, de teletrabalho, de home office também aí, depois da questão da pandemia. E acho que é isso, assim, eu escrevi muitas coisas aqui durante a leitura, depois a gente não tem o tempo de falar todas essas questões, né, então depois também eu vou passar no e-mail, quem quiser entrar em contato também para poder... Eu fiz praticamente uma revisão de cada um dos artigos aqui, então eu vou falar um pouquinho do que eu posso colaborar, tá? Então você pode falar também, Thalita. Você é aluna de iniciação científica, é isso? Na verdade, eu sou esse egressa, trabalho? eu vou tentar... Isso aí foi o meu TCC, e eu vou tentar um mestrado agora, seguindo essas mesmas linhas de pesquisa, então, estou participando desse seminário justamente para adquirir uma certa bagagem nesse período de início da vida de pesquisadora. Agradeço as contribuições. A primeira vez no SEMEAD? Isso. Ah, É a primeira vez. Muito bem-vinda a primeira vez, né? É sempre um friozinho na barriga, né? Participar de uma sessão. Agradeço demais as contribuições. Realmente, esses pontos é porque houve algumas mudanças, né, do TCC para poder
se encaixar dentro dos moldes do SEMEAD. Então, pode ter se perdido aí nesse processo, dessas mudanças. A questão acho que a primeira foi a questão da Dandara. A gente colocou lá de acordo com como elas falavam, né? Ela falou que ela era estudante, no entanto, ela trabalhava como auxiliar de farmácia no hospital. Então, a gente estava tentando ser o mais fiel possível no que diz respeito à fala das próprias entrevistadas. Até porque a minha função enquanto entrevistadora naquele momento era ouvinte ativa, eu tentava interromper o mínimo possível, só na questão de direcionamento de perguntas, e nesse sentido. O outro ponto, a questão do teletrabalho e do home office que você citou, a gente preferiu realmente utilizar a questão do teletrabalho por entender, no contexto do Brasil, que o que estava acontecendo era o teletrabalho, não era o home office propriamente dito. Por conta das questões de leis, de como é o molde, como era, né, naquele momento, os moldes das leis em relação à definição de home office e teletrabalho. Então, nesse sentido, a gente optou por utilizar dessa forma, por essa questão de lei, especificamente daquela época, do momento da pesquisa. Desculpa, pois por isso que eu estou te falando, assim, por isso que eu estou te falando essa questão de olhar esses conceitos, porque tem uma parte do trabalho que você cita um home office e outras você cita um teletrabalho, entendeu? Então, eu fiquei um pouco, assim, confusa em relação a isso. Falei assim, é melhor seguir uma linha só, igual você está falando aí, né? Que vocês optaram por teletrabalho, que aí acho que fica mais interessante, que é a questão das discussões mesmo. Na questão do home office, que se cita no texto, basicamente é porque é o entendimento das entrevistadas do que ocorreu. Por mais que a pergunta na hora da entrevista fosse relacionada utilizando o termo teletrabalho, elas já estão tão acostumadas com home office, com o termo home office, que elas utilizam bastante, mas a gente, pelo menos, houve a tentativa de, na hora da escrita, se usar teletrabalho, mas não modificar a forma como elas falaram na hora da entrevista, por uma questão de manter as falas de acordo com o que foi dito, né? Então, nós estamos em número menores aqui, né? 4 mulheres e 5 homens. Mas eu vou pedir para você falar, para poder não falar que foi eu que falei, né? Para você relatar o que elas falaram em relação à divisão das tarefas dos homens. Isso foi uma questão que eu já, assim, a gente não tenta ter uma predisposição de respostas, né? Mas foi uma percepção que eu já imaginava que pudesse ocorrer. E, assim, elas só relatam o apoio da figura masculina no que tange o trabalho não remunerado, quando a gente questiona das contribuições dos indivíduos dentro de casa. Qual é a contribuição de cada pessoa que mora na residência? E aí elas falam, não, eu faço isso, minha mãe faz isso, o meu companheiro faz isso, mas nunca relacionado às atividades realmente pesadas dentro de uma residência. Roupa, alimentação, cuidados com a casa. É sempre mais com relação aos consertos domiciliares, que são situações bem pontuais. Quebrou uma coisa, aí realmente ele vai lá tomar frente e vai fazer. Isso seria pai, companheiros, namorados que moram juntos e etc e tal. Então, sempre nessa mesma linha de raciocínio. Só teve uma entrevistada que comentou que o filho pré-adolescente ajuda nos afazeres domésticos por uma questão da criação que foi inserida para ele desde quando ele era novo. Mas, tirando essa exceção dentro da pesquisa, não houve nenhuma, assim, com relação aos afazeres domésticos. Vamos deixar esse comentário aí à parte, ao trabalho, né? Então, acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa do trabalho? Ou então a gente pode também deixar para o final, né, Luciana? Porque a Luciana já está falando aqui que o tempo já está esgotado, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos passar ao segundo trabalho. Obrigada, viu, Thalita? E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Thalita. Posso colocar o outro, então, que vai ser o do Anderson, né, que não está? É a Fátima e o Gustavo que vão representar. Eu vou passar o vídeo.
Olá a todos e todas. Bem, este artigo ele visa identificar principais ações adotadas por universidades corporativas no Brasil durante o período da pandemia da Covid, bem como identificar tendências quanto ao período pós-pandêmico. Para tal, foi procedida uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, considerando as bases de dados Scopus e Web of Science, seguida de aplicação de questionário junto a diferentes agentes sociais envolvidos com o tema. Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com gestores de universidades corporativas de grandes organizações brasileiras. Os dados dos questionários foram analisados utilizando estatísticas descritivas e análises inferenciais, e os dados obtidos via entrevistas tratados com base na técnica de análise de conteúdo, conforme procedimentos descritos por Bardhan. Como resultados, tem-se que as principais ações tomadas pelas universidades corporativas centraram-se na qualificação interna de seus instrutores, líderes e profissionais. Verificou-se também aumento dos investimentos das universidades corporativas, com ênfase esses investimentos nas tecnologias digitais, acompanhadas de ações destinadas ao envolvimento dos profissionais, à motivação e, sobretudo, à promoção da saúde mental de seus colaboradores. As principais tendências para o período pós-Covid, segundo os dados obtidos, se direcionam à expansão dos cursos híbridos de curta duração e à mudança do modelo empresarial e de negócios das organizações, os quais, segundo os respondentes, necessitam ser ajustados aos novos desafios gerados pela pandemia. O que se constata, em essência, é que muitas das tendências que já vinham sendo preconizadas em relação à introdução de novos modelos de negócio e de gestão foram catalisadas, foram trazidas a valor presente pelo fator pandemia. Então, dessa forma, tendências que estavam sendo previstas para se configurarem em realidade em 2030 acabaram sendo antecipadas para 2026, 2025, quando não já sendo implementadas durante o próprio período da pandemia. Os dados apontam ainda como principais consequências da pandemia da Covid-19, primeiro, a rápida obsolescência dos modelos de negócio, dado ao surgimento de um contexto caracterizado pela prevalência de ativos intangíveis e pela digitalização. E segundo, o reconhecimento considerável por parte dos empregados e líderes da importância das abordagens mais relacionais no campo das organizações. Como resultado, os respondentes consideram que o papel das universidades corporativas tende a ser reforçado, com base no valor crescente da sustentabilidade nos cursos de formação e de práticas de gestão, que visam o desenvolvimento sustentável das pessoas, notadamente a questão da saúde mental, das organizações e da sociedade. Sem dúvida alguma, pode-se concluir que a pandemia da Covid-19 gerou mudanças drásticas e impactos significativos, que somente poderão seus verdadeiros impactos serem compreendidos ao longo dos próximos anos. Obrigado. Bem, trabalho aqui, a Luciana falou, né? Tá a questão aí da professora Fátima, não é isso? Fátima, Gustavo, Luiz Carlos e Anderson, Gustavo. né? Isso. Isso. Então, agora a gente tem aqui a Fátima e o Gustavo, não é isso? Isso. Para mim é uma honra, assim, ter lido esse trabalho, porque eu achei o trabalho bem completo mesmo, né?
só iniciando aí a questão dos métodos utilizados, né, ele coloca aí a questão da revisão de literatura, né, que foi feito, utilizou a questão de análise estatística, tanto descritiva quanto inferencial, a questão também de análise de conteúdo, então está um artigo bem completo aí, né, pelo que a gente viu. E também é um artigo que traz a questão da pandemia, né, que a gente ainda está aí, vários modelos, vários estudos em relação à pandemia, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou comentar aqui mais no final, depois dos outros comentários, é o ponto que vocês colocaram lá no final, antes das conclusões, a questão, como se fosse, assim, uma questão pós-pandêmica, né, eu achei bem interessante essa questão, aonde a gente vai após a pandemia, no caso, né? Porque todos os artigos estão falando assim, na pandemia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pronto, né? Então, fala dos modelos de gestão, fala de tudo, mas não fala o que isso vai e que pode afetar, né, a questão futura aí, que é a questão que a gente está chamando aí, entre aspas, de pós-pandêmico, né? Porque o professor Gustavo até falou aí, né, na questão que a gente esperava que fosse mais ou menos em 2030, mas a gente já está vivendo algumas realidades, né, em relação a isso aí. Eu achei bem interessante. A outra questão que eu ia colocar é porque, apesar de ter sido a questão de universidades corporativas, parece que muitas das coisas que foram colocadas aqui também estão, assim, como se batesse assim na gente, né? Tanto nas universidades estaduais quanto nas federais também, né? Aconteceram muitas outras questões em relação à questão da saúde dos trabalhadores, da questão da qualificação interna, né? Principalmente uma coisa que vocês colocaram muito bem aqui, que eu achei, foi a questão do líder, né? Que o líder teve que mudar muita coisa do que ele vivenciava para que ele conseguisse realmente conduzir a equipe de trabalho dele com segurança, né? A questão da motivação dos trabalhadores e a questão também de investimentos em tecnologia, que a gente sabe que nem todas as universidades estavam preparadas para esse investimento em tecnologia, que foi uma coisa assim muito, como se diz assim, fora do orçamento, né? Uma coisa que eles tiveram que adaptar fora de uma gestão que eles estavam esperando aí também, né? Então, assim, eu gostei muito, escrevi bastante coisas aqui, mas vocês podem falar também, Fátima, Gustavo, fique à vontade. Assim, talvez aqui enfatizar que um trabalho que eu vejo como um aspecto favorável dele, ou digamos até positivo, e que nos deu muito trabalho, foi o acesso aos dirigentes de grandes instituições, né? E principalmente na pandemia, que o tempo ficou muito limitado, e nós conseguimos entrevistar no início, aí, quando foi publicado, encaminhado esse artigo 5, depois avançamos para 8, e há uma convergência muito grande nesse... o lado digital a gente até entende, porque não existia outra alternativa, ou era essa alternativa, então fadado ao insucesso. Mas essa questão relacional, né, o reconhecimento da importância da saúde emocional no âmbito corporativo, que no âmbito das universidades públicas já tem toda aquela tradição que lida com a educação com R maiúsculo, não é? Mas não é uma prática nas universidades corporativas, nas corporações, porque pela natureza delas, elas estão voltadas para o lucro, nada que impeça. Impede, sim, né, porque reduz o lucro, né, toda vez que você tem uma maior consideração com o elemento humano. E, no entanto, houve uma convergência muito grande nessa ênfase em relação a investimentos, treinamentos, vídeos, conversas, para poder manter os funcionários ali ativos. E a questão da liderança, por mais que se fale, liderança desde sempre foi um tema muito quente no campo da
da administração, mas, mais do que nunca, esse líder teve que ser realmente muito ágil para poder, ao mesmo tempo que ter uma certa expertise no mundo digital, incentivar os outros, lidar, se adaptar, e essa questão de estar em posições de destaque, né? Não, não reservou nenhum lugar especial, muito pelo contrário, né? Eles tiveram, como dizem na gíria, aí, de ralar muito também, né? Eu achei Então, interessante também, Fátima, essa questão de junção, porque parece que vocês são de universidades diferentes, não é isso? Os autores do trabalho? sim, É, Quer uma, falar uma, um pouquinho, Gustavo? Fala aí, Gustavo. Somos sim, somos sim. Somos diferentes universidades. Não, o artigo, uma coisa que chamou atenção também é a questão do aspecto social, né, do tripé lá da sustentabilidade. Então, a pandemia acabou trazendo essa maior força, né, a importância dos gestores tratarem bem os funcionários e se preocuparem com eles no aspecto do aprendizado no mundo virtual, né? E dentro de um contexto de medo, né? De receio por conta da pandemia e tal. Então, a gente achou isso também interessante, né? Trazer o social do tripé ficou muito forte, né? Nas universidades corporativas, e isso ficou bem evidente na fala, né? De todos os diretores. Então, realmente, quem não dava valor passou a dar valor, né? Até dobrado, porque na impossibilidade de você ter contato físico, a única maneira que você tem, né, ensinar, enfim, comunicar remotamente. Então, foi bem interessante esse aspecto. pelo que eu estou entendendo na fala que vocês dois estão colocando, foi assim um achado que vocês não esperavam, né? Essa questão da saúde do trabalhador ser levada em consideração, né? Uma das questões que foram colocadas. E outra coisa também que eu vi que vocês verificaram lá, a questão, por exemplo, de serem homens e mulheres, né? De não ter tido resultado significativos, né? Assim, na questão dos gestores. E a questão também da idade, né? Que eu vi que também vocês comentaram lá, que quando eram mais velhos ou mais novos também não tinham essa questão, né? Mas eu achei, assim, muito, muito interessante mesmo o trabalho de vocês e a questão também, a gente está sempre buscando nessa questão de parcerias para a escrita de artigos. Então, achei que um trabalho ficou alto nível para a questão também dessas parcerias, né? Que normalmente, quando a gente faz essas parcerias, a gente está buscando isso, né? Às vezes um é expert numa coisa, outro é expert em outra coisa, né? E aí acaba saindo um trabalho de excelência. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Qual é o próximo, Luciano? Professora Carla, se me permite só fazer um comentário, né? Pode. Parabéns aos professores Gustavo e professora Fátima. Faço minha as palavras aí da professora Carla com relação ao trabalho, que eu também li, e o que me chama a atenção é essa questão da saúde, né, do trabalhador, da saúde emocional. A preocupação da educação emocional me chama a atenção porque a minha tese de doutorado é justamente sobre as emoções no ambiente corporativo, né? E aí, quando a gente percebe que realmente o mundo corporativo há essa necessidade de se preocupar com o colaborador, com o funcionário, com a pessoa que está ali à frente da organização. Parabéns. Obrigada. E interessante também que eu gostei, que me chamou a atenção, foi a forma da metodologia, né? Uhum. Vários tipos de método. Eu, então, vou passar para o próximo trabalho. Deixa eu olhar aqui, que é... Só um pouquinho. Publicação acadêmica e citações obtidas na área de marketing no Brasil. Um estudo da produção de bolsistas de produtividade com base no Google Scholar. Os autores, né, o professor Francisco já está aqui conosco. Eu vou colocar no vídeo.
Olá, eu sou o professor João Felipe Sauerbronn e sou coautor do trabalho Publicação Acadêmica e Citações Obtidas na Área de Marketing no Brasil, um estudo da produção de bolsistas de produtividade com base no Google Scholar, junto com o professor Francisco Giovanni Davi Vieira, que foi quem teve a primeira ideia para esse trabalho, né, para essa discussão. E, nesse sentido, a única pretensão desse trabalho é gerar discussões entre os pesquisadores de marketing brasileiros a respeito do que a gente tem produzido. E o que a gente apresenta aqui é o resultado de uma discussão que já houve entre mim e o professor Francisco. De tempos em tempos, a gente vê que a comunidade acadêmica de marketing se aventura a discutir sua produção. Isso é muito importante para que a gente reflita a respeito dos caminhos que a nossa academia tem seguido, né? A produção em marketing no Brasil ela já apresenta uma evolução de sua qualificação, mas ainda se sabe muito pouco a respeito do alcance e do impacto dessa produção. Justamente por isso, o objetivo desse trabalho é analisar o impacto resultante das publicações de trabalhos acadêmicos na área de marketing, mais especificamente do número de citações obtidas pela produção de pesquisadores PQ que atuam na área de marketing no Brasil. Quando se observa o debate sobre a produção no Brasil, a gente passa por alguns temas importantes, né? Assim, conjuntos de trabalhos que discutem rigor metodológico, refinamento teórico, produtivismo, qualificação, internacionalização, e a gente está localizado aqui nesse último, né, que é o impacto da produção acadêmica brasileira. Com relação a método, a gente fez um recorte transversal, ali os dados foram coletados na terceira semana de março de 2022, na plataforma Lattes, no Google Scholar. A gente conseguiu encontrar 35 pesquisadores PQ que se apresentam como pesquisadores de marketing e que estão no Google Scholar, e levantamos aí 4 blocos de informações, né? Informações gerais sobre publicações com citações, total de citações, número de publicações com 10 ou mais em termos gerais, e depois informações sobre número total de citações, de qualificação das publicações, que se caracterizam como artigos publicados em periódicos, o bloco 2, trabalhos publicados em anais, o bloco 3, e livros e capítulos de livros, o bloco 4, todos esses com 10 ou mais citações. Aqui a gente apresenta mais detalhadamente as variáveis que a gente usou, né, para levantar os dados, e vocês podem ter mais facilidade de ler isso no artigo e vão entender um pouco melhor como é que a gente trabalhou essas variáveis. Primeiro análise aqui, né, com relação ao perfil dos PQs de marketing analisados, a gente vê uma grande concentração entre São Paulo e Rio Grande do Sul, com 10 pesquisadores cada. A gente vê um equilíbrio, né, na distribuição entre instituições de ensino superior privadas e públicas, e a gente vê também uma grande, obviamente, maior concentração em PQ2, né, como é esperado mesmo. Os 35 PQs analisados aqui produziram 3.715 trabalhos com citação, né? São, ao total, 65.096 citações. Desses 3.715 trabalhos citados, 1.416 têm mais de 10 citações, né? E são aqui focos de uma análise mais específica de que são 1.131 artigos em periódicos, 161 em anais, 52 em capítulos ou livros e 69 outras produções como teses, dissertações, enfim, relatórios. Aqui a gente observa mais especificamente as produções que a gente considerou, né, principais, ou seja, aquelas top 10, as 10 principais de cada pesquisador. Então elas vão totalizar 350, né? 35 PQs, as 10 principais. Dessas 350, 155, ou seja, 44,29%, estão em periódicos nacionais, né? Nós não temos aí um dado ao longo do tempo para saber se esse número é proporcionalmente menor ou maior no passado, mas nós já temos um número importante para olhar, né? 38,29% são trabalhos em periódicos internacionais, 6,29% livros e capítulos, 6% artigos em anais e 5,14% outras produções. Nessa tabela, a gente observa um pouco mais detalhadamente, né, a distribuição desses artigos publicados em periódicos. Vamos olhar aqui. Então, nós temos, né, 90 artigos
daqueles top 10, ou seja, dos artigos 10 artigos mais citados dos PQs. Dos 350, que são que compõem o total, né, 90 estão em qualis A nacionais, 65 estão em periódicos nacionais qualis B, 93 internacionais qualis A e 41 internacionais qualis B. Se a gente somar aqui, ó, 18,57 com 11,71, vamos ver que 30,28, é isso aí? 30,28% dos artigos publicados, dos artigos mais citados, 10 mais citados dos nossos PQs, estão em qualis B, né? O que chama a nossa atenção para alguns aspectos interessantes que a gente vai trazer aqui nas conclusões. E nós chegamos à conclusão com 3 pontos aqui que nós queremos trazer para o debate. O primeiro deles é que a publicação em periódicos nacionais ainda é importante para os pesquisadores brasileiros. 44,29% dos trabalhos mais citados dos PQs da área de marketing no Brasil estão em periódicos nacionais. E, obviamente, que isso tem a ver com a relevância desses pesquisadores para o nosso campo, assim como tem a ver também com o acesso livre aos periódicos nacionais e também o acesso ao conteúdo, visto que a maioria desses trabalhos está publicados em português, o que facilita, né, a compreensão por parte de pesquisadores que não têm o domínio da língua inglesa. O segundo ponto importante é que os artigos publicados em periódicos do extratos qualis B também são importantes para a produção nacional, né? Um pouquinho mais de 30% dos trabalhos mais citados dos nossos PQs estão em periódicos dos extratos qualis B nacionais ou internacionais, o que significa que parece ser necessária uma revisão desses extratos, o que parece estar acontecendo nesse momento, né? A CAPES está revendo isso. Além disso, a gente percebe que os periódicos do extrato qualis B têm mais agilidade no processo de avaliação e conseguem trazer trabalhos um pouco mais fora do mainstream, o que significa que surgem referências novas ali, né? E, finalmente, os artigos publicados em anais de eventos científicos, livros e capítulos também são muito importantes. Afinal de contas, eles somam 15% dos trabalhos mais importantes dos nossos PQs, né? E esses trabalhos também são de acesso um pouco mais fácil do que aqueles publicados em periódicos internacionais. Agradecemos. Então, vamos lá. Professor Francisco, fica à vontade, viu, professor Francisco? Então, assim, primeiramente, também queria dar os parabéns pelo trabalho. Achei um trabalho, assim, de muita excelência. Aprendi, assim, coisas que eu nunca tinha pensado, né? Principalmente lá no final, com as conclusões. Eu vou fazer uma reflexão aqui no finalzinho. Mas aí também anotei algumas questões aqui para a gente poder conversar. Na questão da numeração dos tópicos, né? Uma questão que eles estão bem batendo é a questão de, em vez de colocar metodologia, colocar método. E uma questão que eu ia perguntar, professor Francisco, é em relação à questão de se alguma coisa em relação à questão de quanto tempo que eles são bolsistas, se isso não influenciou na questão dos dados também. Obrigado, professora Carla, pelas suas considerações generosas. Assim, eu só não entendi muito bem a pergunta. Se o fato deles serem bolsistas influenciou nos dados? Não, há quanto tempo eles são bolsistas? Se vocês... Ah, tá. Há quanto tempo eles são bolsistas? A gente não... Embora eu tenha esses dados no banco de dados, eu não levei em consideração, a gente não levou em consideração para análise, porque não era exatamente um dos focos. Sim, o grande... Bom, eu vou responder, depois eu comento outras coisas depois. Então, assim, a gente tem essa informação, há pesquisadores com perfil mais, até, tem alguns poucos, né, só que não são PQ2. A gente tem um perfil de pesquisadores mais maduros em outras áreas. Eu acho que, tradicionalmente, no Brasil, os pesquisadores da área de organizações, de estratégia, eles são mais maduros, são mais, digamos, são mais experientes, para não dizer outra palavra, né? Muita gente nova
que entrou na área de marketing, mas a gente também tem alguns pesquisadores que não são tão novos assim. A gente tem dos 35, só 27 que são na PQ2. Se a gente pegar, tem um só que é um B, 3 um C e 4 um D. Quer dizer, o nível máximo que um pesquisador do CNPq pode chegar é PQ1A. A gente não tem nenhum em marketing. Acho que Nenhum, né? talvez isso ilustre. O máximo que a gente tem é um pesquisador 1B. E depois tem 3 1C e 4 1D. O Porque resto, assim, 27 são PQ2. Então, pode ser que tenha, mas a gente não levou isso, eu não teria como lhe responder em assim, consideração, né? não teria Entendi. como afirmar categoricamente. De qualquer forma, eu estou calculando aqui, por exemplo, são 77% que são... É como se a gente tivesse de 4 pesquisadores de marketing, 3 são 2. Só um está na categoria 1. Mas eu acho que o sistema do CNPq é assim, essa discussão a gente pode esticar a conversa, mas... Isso que eu ia falar, mas assim, o sistema... isso aí, essa pergunta que eu fiz também foi uma curiosidade minha, mas não é nada em questão de desmerecer o trabalho, não. Assim, eu achei o trabalho Não, excelente. porque eu acho que tem gente... Não tem problema com o trabalho, pode criticar, se for o caso, pode criticar. Não, mas eu tenho duas... Eu só queria dizer assim, acho que a barreira que existe, ela não é tomada só dentro da área, ela é tomada comparativamente. Por exemplo, tem muita gente que eu vejo que está em marketing que continua sendo PQ2, que talvez já devesse ser PQ1D, por exemplo. Entendi. E continua como PQ2, etc. e tal. Porque tem uma publicação, por exemplo, como tem sido muito valorizado a publicação em periódico internacional, às vezes um jovem que acabou de terminar doutorado há, sei lá, 7 anos, 8 anos, e que logo no começo já tinha um enxoval, que eu chamo de enxoval, que é aquele sujeito que faz o doutorado e que publica bastante durante o doutorado, quando ele termina o doutorado, ele já tem o que eu estou chamando de enxoval. Ele tem um estoque, entre aspas, de artigo, e de repente ele já consegue concorrer a uma bolsa produtividade. E essa publicação já está sendo completamente direcionada para periódicos internacionais. Ele ganha a bolsa rapidamente, o PQ2. Ainda mais se ele tiver um grupo de pesquisa consolidado em grandes centros, como a gente vê, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, que são os principais. Logo depois, ele já poderia conseguir um PQ1D, pelo nível de pontuação que ele tem. Mas isso nem sempre acontece, porque tem muita gente que fica o tempo todo publicando em periódicos brasileiros. Mas sobre isso eu tenho uma coisa para falar depois, que é o ponto central do Pois nosso artigo. O senhor acabou tocando aí em 2 pontos que eu ia falar. Não me né? chame Assim... de senhor não, pelo amor de Deus. Então tá bom, Francisco. 2 pontos aí que eu ia comentar, né? Porque assim, quando eu comecei a ler o artigo, eu fui lendo, eu falei, gente, mas será que a gente está tão assim nessa questão de publicação internacional, né? Sempre buscando essa entre aspas, assim, essa tal publicação internacional, e o que vocês mostraram aqui é que mesmo a pessoa tendo publicação nacional, ela continua sendo citada, né? E bem citada, e bem citada. Aí eu fiquei, agora que você estava falando aí na questão de enxoval, né? Eu fiquei me colocando no lugar, né? Então, assim, eu terminei o doutorado há 2 anos, fiz o pós-doutorado, e estou correndo aí atrás dessas publicações internacionais. E a gente fica realmente pensando, né? Será que publicações internacionais são bem mais importantes do que as publicações nacionais, né? Que eu acho que é um dos pontos que vocês quiseram chamar atenção aí na questão do artigo, né? E a outra questão também, essa questão que aí eu vou te perguntar se foi uma crítica, assim, para onde que eles direcionam as bolsas, que é a questão das regiões, né? Porque eu falei assim, gente, eu estou querendo uma bolsa, mas Minas Gerais está baixo aí a questão de bolsas de produtividade, né? Não, até assim, assim, tem coisas que a gente tem um dito e um não dito, né? Se a gente estivesse ao vivo e a cores, a gente termina a sessão, vai tomar um café, aí no café, a gente conversando, a gente pode fazer algumas ponderações que são frutos da vivência na área, da trajetória. Se Luciano não estivesse gravando, né, Francisco? Não, mas primeiro eu diria assim, que são diferentes as áreas. Eu não estudei todas as outras áreas, mas eu frequento, por exemplo,
eventos acadêmicos como a ANPAD, por exemplo, desde 1990. Então, e convivo com bastante pessoas desde esse tempo e tal, mas sempre assim, mais focado na área de marketing. Um tempo eu estava em organizações e em marketing, mas a minha trajetória fundamentalmente é em marketing. O que eu tenho como impressão, e isso eu não tenho dados estatísticos para comprovar, como que eu posso falar sobre marketing, é que as áreas são diferentes em termos de composição e também de competição dentro delas para concorrerem à Bolsa Produtividade. Acho que a área de finanças tem um perfil que é muito peculiar, a área de organização de estratégia, porque, na verdade, para o CNPq, o que a gente tem é assim, ó, como que a gente partiu? A gente partiu de um universo de 220 bolsistas PQ. Lá, esses 220, eles são de administração. Eles são de bolsistas de produtividade da área de administração. A gente tem essa conexão, domínio meio conexo com economia e contábeis, etc. e tal, mas a gente já fez essa depuração. Desses, 40 pesquisadores estavam identificados dentro dessa linha que a gente chama que eles chamam de mercadologia no CNPq, que é marketing. E desses, só 35 tinham, na verdade, perfil no Google Scholar e tinha como o Google ter acompanhado a citação dos trabalhos deles. Então, assim, respondendo a sua pergunta e voltando já para a anterior, que eu acho que é um ponto mais importante. Eu acho que as áreas têm... Quando o sujeito é bolsista, ele é bolsista PQ-DADM. Lá dentro, ele se auto-identifica. Um dos critérios que a gente utilizou foram as linhas de pesquisa de cada um e como ele se apresenta. Eu posso não me apresentar como pesquisador de marketing. Estou dentro de estratégia. Mas eu coloco no meu currículo uma linha de pesquisa de marketing. A gente cadastrou. Porque a gente olhou também não só a linha, mas a gente olhou a produção dele. Então, o sujeito é disso, mas ele diz... Porque tem muita gente que faz assim, um verdadeiro mercado persa. Você pode colocar 2, 3 linhas de pesquisa, mas tem gente que coloca 10 linhas de pesquisa. O sujeito coloca para cada coisa que ele escreve, ele põe lá empreendedorismo, inovação, tecnologia, estratégia, finanças, não sei o quê. Se ele declara, é que nem a questão da coisa. Se ele se declarou como pesquisador dessa área, ele vai ser dessa área. Mas, assim, então a gente acredita que tem coisas diferentes. Agora, o ponto mais importante é esse mesmo que você percebeu. Eu queria colocar o título do artigo, nem tudo que reluz é ouro, mas o professor João Felipe não deixou. Ele achou que talvez as pessoas entendessem como se nós estivéssemos provocando e tal. O único recado desse paper, e eu estou muito feliz e grato, assim, agradecido à professora Manolita, porque eu interagi com ela antes de mandar para o SEMEAD, se seria bem recebido ou não e tal. E agradecer a você, como professora Carla, pelos comentários generosos e tal, e aos revisores anônimos, vai que tem algum entre os revisores aqui, que foram bem generosos também, ajudaram a gente a pensar para uma próxima versão do trabalho, é dizer o seguinte: existe uma pressão muito grande nos pesquisadores brasileiros para produzir em periódicos internacionais, existe uma pressão pela internacionalização, isso é completamente compreensível. Só que a realidade nua e crua, a gente não tinha como fazer isso de todo mundo, mas a gente fez de marketing, é que os trabalhos publicados em periódicos brasileiros, inclusive periódicos Qualis B, eles são citados, e não é pouco, eles são bastante citados. Esse é um fato, entende? Então, assim, a gente quis chamar atenção para isso. Esse é o principal propósito desse paper. Ele deu trabalho para caramba para fazer, por causa dessa mineração de dados e tudo, mas, assim, o que a gente quer dizer é isso. Para quem está na área, quem é líder de área, para quem representa a gente na CAPES, enfim, no CNPq, etc. e tal, as pessoas têm que saber disso, porque isso aqui, pelo menos, a gente consegue comprovar. E o banco de dados a gente tem, enfim, está aqui, porque existe essa direção, esse encaminhamento, essa indução, né, esse incentivo para a publicação internacional. Mas, assim, falando um português bem claro, o gringo que está lá nos Estados Unidos, está na Europa, sei lá, não está onde, ele vai citar um artigo publicado por um brasileiro num periódico internacional se for algo que é top trend, que está, assim, um tema da moda mesmo, em evidência e tal. Pelo que a gente levanta, o sujeito ele vai citar meio que os pares dele, eles conhecem, eles frequentam eventos, etc. e tal. Essa probabilidade ela é menor.
também ela existe. Então, o que adianta você publicar num periódico internacional se o seu trabalho não é citado? Qual que é o papel do conhecimento? Para que você publica? Você publica porque quer ter um periódico quer ter um artigo num periódico internacional, ou você publica porque quer que as pessoas aproveitem o que você escreveu, possam compartilhar? Porque só tem uma coisa na vida que aumenta quando a gente compartilha, o conhecimento. Todas as outras diminuem. E essa importância da publicação no B, não estou defendendo nem advogando, é simplesmente uma constatação. Uhum. Continua sendo importante o extrato qualis A, mas o qualis B também é importante. E, pasme, né, nos dados a gente mostra o seguinte: os artigos publicados em anais, como esse do CMEAD e os anais do ENAMPAD, eles são citados, São sim, senhora. citados. Uhum. Isso é que é, pelo menos na área de marketing, né? Eu não Uhum. sei nas outras áreas, não sei qual que é a experiência dos outros professores que estão aqui, mas pelo menos na área de marketing é assim. Então, quer dizer que até aqui a gente não tem uma maturidade ainda, né? Só para finalizar, não me alongar mais do que eu já me alonguei, essa conversa de que a gente publica em periódico, publica em anais, para amadurecer, para ter uma primeira versão, para ter uma interação com a academia, para aproveitar os comentários que são feitos, ela se dá de uma forma muito, assim, um circuito muito pequeno. É muito raro, efetivamente, isso acontecer. Haja vista em quantos nós estamos aqui nessa sessão, num evento tão grande como o CMEAD. Né? Nós estamos em quanto? Em 8 pessoas. Então, começa com isso. Quer dizer, a gente não tem essa tradição, digamos assim. E termina que, muitas vezes, o próprio artigo publicado nos anais, ele fica ali. Às vezes não vai para frente. E tem outra coisa que tem sido muito chato hoje em dia. É importante receber pareceres e melhorar os textos a partir dos pareceres dos revisores. Mas tem parecerista que quer que você escreva o artigo dele, não o seu. Então, você manda um trabalho para um evento, ele sai nos anais, você pega e manda para uma revista. Às vezes o sujeito quer que você mexe tanto que você fala, não, deixa lá nos anais mesmo. Eu vi mesmo uma parte que vocês colocaram aqui também, dessa questão desse gap aí, né, também de, assim, se apresenta aqui no CMEAD, até que você manda para uma revista, que os pareceres avaliam o trabalho, né, muitas vezes o trabalho já não tem mais o foco que a gente queria, né, e eu achei super interessante você falar isso aí também, Francisco, assim, será que a gente não teria que fazer esse mesmo trabalho seu em todas as áreas para a gente poder, né, provar e falar assim, isso aí está acontecendo. Fazer um paralelo, né? Isso. E tem outra coisa que tem um disclosure também, né? Tem um sujeito que usa literalmente o título lá do livro do Foucault, né? Vigiar e punir, né? Às vezes você publica num evento e manda para um periódico, o cara dá uma gugada, ele vê lá, a não ser que você modifique radicalmente o título, ele vai achar o seu artigo. Então, ao invés de reconhecer e recompensar, tem a questão, ao invés de recompensar o esforço do sujeito que passou pelo evento, que debateu com os pares, trouxe ao conhecimento da comunidade antes de mandar para o periódico, ele vai e pune, porque ele já sabe quem é o autor. Então, não é mais blind, é qualquer outra coisa menos blind. Mas, enfim, eu estou falando isso tudo só para contextualizar. Não, mas é bom você ter falado isso aí também, para a gente poder contextualizar, porque, assim, o ano passado eu também tive um artigo que foi para um fast track do CMEAD, né? E aí, quando eles bateram lá que o artigo era do CMEAD, como tinha sido publicado na versão completa, né? Tanto é que esse ano os artigos que eu mandei para o CMEAD, todos eu coloquei para serem publicados só o resumo. Está todo mundo fazendo isso agora, né? Eles pediram para mim mudar o artigo todo, praticamente, reescrever todo o artigo, porque estava, entre aspas, eles colocaram a palavra plágio, né? Aí eu falei, gente, mas o trabalho foi escolhido no CMEAD, agora eu tenho que reescrever. Quem que garante que na minha reescrita o trabalho vai estar tão bom quanto a versão original também, né? Então, deu um trabalhão, assim, bem grande em relação a isso. Acho que o Ariel quer falar. Né? Eu queria trazer uma colocação, né? Eu sei que estava frutífero aqui o debate de vocês. É uma sugestão para o artigo do professor Francisco. Tem uma das dimensões, né, da Bolsa PQ lá, que é a formação de recursos humanos. Eu tentei 4 vezes, cara, na Bolsa PQ, eu consegui na 4ª, né? E um dos meus pontos que estava ali sempre presente era a formação de recursos humanos. Aí eu passei a avaliar as Bolsas PQ. E eu recebo diversos desses pedidos, desse tipo de linha de formação, como o professor Francisco relatou, de que são bons alunos de doutorado, que acabam o doutorado com boas publicações, então são recém-formados com um bom conjunto de publicações,
mas nunca orientaram iniciação científica. Científica. Não concluíram a orientação de TCC. E essa dimensão da formação de recursos, da coordenação de projetos, também são dimensões de análise que com bom peso, não só a publicação e não só a publicação internacional. Mas sim, muitas das reprovações que eu tive também foram por isso. Olha, não tem aquele artigo internacional. Quando surgiu aquele artigo internacional, viabilizou a bolsa, parece assim. Mas aí a sugestão ao professor Francisco, ao colega lá da construção do artigo, é a plataforma Acácia. Não sei se o professor conhece, tá? Eu mandei aqui no bate-papo essa plataforma. Ela é uma plataforma que fala da genealogia dos pesquisadores brasileiros. Então, a gente coloca o nome de um pesquisador e diz quantas pessoas ele formou para baixo dele e fala da ascendência dele também, por quem ele foi formado. Então, a gente chama, às vezes, na área das famílias, né? Então, quem são os filhos, quem é o pai, quem são os avós, o avô ou a avó desse pesquisador. E a plataforma tem uma série de métricas também, né? Da produtividade, usa expressões lá diferentes para falar do quanto ele formou em recursos. E eu acho que é de fácil acesso esses dados e faz um fácil cruzamento aí com esse conjunto de dados que vocês já coletaram sobre esses 30 e tantos pesquisadores da área de marketing, né? Deixa eu Que bom, muito obrigado. Não conhecia. Também não, Ariel, muito interessante. Coloca primeira Qual é o nome? Eu botei no bate-papo aqui Botou no chat, né? Tá, Mas é a Acácia, plataforma chama, Acácia. Fátima, Acácia. Coloca o nome dos seus orientadores lá para ver. Tá bom. Obrigada, Ariel, aí pelas contribuições. Muito interessante aí, também não conhecia esse. Mas esse era o ponto, entendeu? Esse era o ponto, era só dizer isso, assim, um recado, uma frase é assim, gente, não abandone os periódicos brasileiros, eles são importantes, inclusive os próprios periódicos Qualis B. É isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você podia gravar isso, Francisco, num áudio e mandar para a gente, para quando os professores ficarem cobrando da gente para publicação internacional. Aí eles vão dizer para você assim, não, isso é lá no marketing, você tem que me provar que é assim também na sua área. Aí a gente escreve um outro, eu te chamo para a gente poder escrever um outro artigo aí de outra área, desse aí, para a gente poder provar, né? Os B são importantes, quando tu tem usar. O problema é ter só os B. Sim. E, Francisco, mas assim, para poder fechar, eu acho que o título que você tinha colocado aí é bem interessante, viu? Acho que ia eu não vou arrumar confusão? Ah, mas ia chamar bastante atenção se fosse um título assim bem provocativo, né? Professora Carla, você quer me jogar no meio dos leões. Se eu colocar esse título, eu vou arranjar confusão. Nem tudo que reluz é ouro. Aí, ó. Pode falar, Tá Fátima. Você levantou a mão. Então, eu não li os artigos, né? Talvez seja até abordado lá, daí, mas eu fiquei aqui pensando, gostaria de ouvir aí o Francisco, quando mencionou os periódicos nacionais mais citados, se vocês analisaram na perspectiva da língua, o conhecimento da língua, se fez alguma relação com isso ou não? Não, entendi, professora. Obrigado pela sua pergunta. Não, a gente não fez, por exemplo, porque já tem os periódicos brasileiros que estão publicando em inglês, né? E que estão publicando que continuam publicando em português, mas que também já publicam em inglês. Se o artigo que recebeu citação tinha sido publicado em inglês no periódico brasileiro. Não, a gente não fez essa distinção. A gente tentou pegar a categoria, porque senão a gente já tinha 20 e quantas variáveis? 23, eu acho. 23. É mesmo mas assim. Mas tem uma parte no artigo, Fátima, que eles falam um pouco dessa questão de publicação em outro idioma. Porque, por exemplo, tem muita gente que está fazendo mestrado, muitos alunos que estão fazendo mestrado ou do mesmo doutorado, especialmente mestrado, que ainda não tem tanta fluência na leitura do idioma inglês. Eles vão terminar lendo alguma coisa. E eu acho que o SPEL, lembra do SPEL, aqueles da ANPAD, que virou uma base boa de periódicos brasileiros? Eu acho que tem muita gente da pós-graduação que, antes de ir para o Scopus e para o Web of Science, passa lá no SPEL primeiro. E termina fazendo várias citações dos artigos do SPEL, por conta, inclusive, também do próprio idioma. Mas a sua pergunta é muito pertinente. De fato, se eu compreendi bem, a sua sugestão implícita é que,
mesmo publicando num periódico brasileiro, porém com um idioma inglês, isso vai puxar mais citação. Procede isso. Procede. Porque vai ser citado não só por brasileiro, mas por pessoas de fora do Brasil também que vão ter acesso, porque o artigo foi publicado no idioma inglês. Embora ele tenha sido publicado no idioma inglês, ele está ancorado num periódico brasileiro. Isso alavanca o impacto do periódico, não tenha dúvida disso. Gente, eu vou ter que ser um pouquinho chata aqui, mas cortar o debate para a gente poder ir para o próximo, porque senão o tempo vai acabar e a gente não debate o último. Aí no finalzinho ainda vai sobrar acho que uns 10 minutinhos aí para a gente poder conversar mais. Obrigada, viu, professor Francisco? Parabéns pelo trabalho, excelente. Eu que agradeço. O próximo vídeo, então, próximo trabalho, é Etnografia na Era Digital, uma análise das plataformas digitais como elemento transformador de organizações, pesquisas e pesquisadores. Os autores, Fernando Viana e professor Rafael. Olá, meu nome é Fernando Viana, eu sou um dos autores do artigo Etnografia na Era Digital, uma análise das plataformas digitais como elemento transformador de organizações, pesquisas e pesquisadores. O outro autor é o professor Rafael Cadipani, e nesse artigo nós buscamos, primeiro, analisar de que forma que as novas tecnologias digitais, especialmente as plataformas digitais, elas impactam não só as organizações, mas também a etnografia sobre as organizações. Né? Então, a gente analisa esse aspecto, né, da presença da digitalização nas organizações com dois principais papéis. Né? Então, o primeiro seria a utilização das tecnologias pelas organizações, as mudanças culturais promovidas, e o segundo papel é no processo de coleta, armazenamento de dados, especialmente na combinação, né, de dados de texto, imagens, dados visuais, vídeos, áudios, né, como que todos esses affordances, né, das tecnologias digitais auxiliam ou transformam o papel do etnógrafo, né, na administração. Então, nós começamos o texto falando sobre o método etnográfico, trazemos alguns exemplos de como que a literatura mais tradicional aborda o tema, e como que, mais recentemente, a gente começa a ver a influência, né, desses affordances no desenvolvimento de pesquisas etnográficas, né? E daí a gente passa para a etnografia digital, explorando um caso, tá, de desenvolvido uma etnografia feita dentro de uma confeitaria localizada no sul do Brasil. Então, esse caso, ele foi feito a partir de entrevistas em profundidade, observação participante, observação não participante, entrevistas de campo. A gente analisa daí todos esses aspectos, como que é feita a relação com os informantes nesse caso, como que as observações elas eram híbridas, né? Já que ao mesmo tempo em que o pesquisador se encontrava analisando essa interação entre os membros dessa organização, dessa confeitaria e as plataformas digitais, ele utilizava suas próprias plataformas digitais para levantar dados, para tirar print screen, né, das telas das mídias sociais da confeitaria, tentando entender as relações entre postagens e o que acontecia na organização, né? Então, o artigo tenta avançar, né, nos estudos sobre métodos de pesquisa, especialmente a etnografia nos estudos organizacionais, nesse sentido, servindo até como podendo servir como um artigo que auxilie, né, o desenvolvimento de pesquisas futuras dentro que utilizem o método da etnografia dentro dos estudos organizacionais.
né? Então, o texto, nós finalizamos ele, né, tentando mostrar, né, como que essa etnografia na era da plataformização, ela apresenta novos contornos e desafios, né, já que a gente acaba, enquanto pesquisador, tendo acesso a uma quantidade muito maior de dados do que nós tínhamos e uma quantidade de dados que afetam também as organizações. Oi, Fernando. Fernando está em São Paulo no SEMEAD, Fernando? Não, eu estou em Grenoble, na França. Estou fazendo período Falei, sanduíche. tá chique, né? Ah, sei, não, acho que não, viu? Se visse como que eu vivo aqui, não é chique, não. Mas, enfim, né? Deixa eu te falar. Esse trabalho foi fruto do seu mestrado? Como que... A primeira pergunta que eu ia te fazer. Não, eu tô fazendo doutorado, tô no terceiro ano do doutorado, é o campo da tese. Ah, então esse aqui já é do campo da tese, né? E Uhum. a segunda pergunta que eu ia te fazer antes da gente comentar um pouco aqui é se você, qual que é o contato seu com essa confeitaria? Em que sentido? Desculpa. Se você já trabalhou, ou se tem algum contato Sim, familiar, alguma... não, Ah, familiar não, mas eu conheço uma proprietária, né, uma fundadora e o proprietário, e eu conheço o proprietário já há alguns anos. E era uma confeitaria que eu frequentava bastante antes de se tornar o campo. uhum. Porque assim, eu achei bem interessante a questão, que essa questão de etnografia, netnografia, né, tá bem crescente a área desse tipo de método utilizado, né? Então, achei bem interessante, assim, um artigo nessa questão, e, assim, no vídeo você falou bem pouquinho, né, acho que 4 minutos e pouquinho, né, podia falar 8 minutos, eu achei bem pouco também, e aí eu queria mais, assim, te perguntar primeiro como que foi essa questão dessa vivência para a criação desse artigo, porque quando o artigo veio para mim, eu comecei a ler, eu achei que ele era um artigo mais teórico, e realmente, pelo que eu estou entendendo aqui, o artigo está tão bem embasado que ele daria para fazer até 2 artigos, eu não sei se você já fez isso. Um artigo falando só da questão da etnografia e dos passos, e o outro, que é esse aqui, que seria, no caso, a parte prática. A primeira pergunta que eu ia te fazer. Então, quando assim, quando eu conversei com o professor Rafael, né, que ele viu esses dados especificamente, né, a gente não achou muita coisa na literatura brasileira, né? A Uhum, gente encontra bastante coisa na literatura internacional, mas não encontra na literatura brasileira. É, e a nossa ideia era assim, claro que daria para fazer, né, um artigo teórico e empírico, mas a nossa ideia era justamente poder mostrar como que a literatura mais tradicional aborda isso, né, e como que foi na prática, né, uma coisa mais mão na massa mesmo, né, uhum, como é que isso aconteceu. Porque tem algumas coisas ali que depois a gente estava conversando e o professor Rafael, né, ele faz muita etnografia, eh, estuda muito a etnografia, e a gente percebeu que tem algumas nuances ali que a gente não vinha encontrando, né? Então, por exemplo, a utilização do WhatsApp é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Foi uma quantidade muito grande também de postagens, né, do Instagram que a gente coletou também. A gente sabe, acho que é importante também mostrar isso, né? Então, assim, eh, na verdade, eu fui lá para estudar essa relação entre plataformas, né, e a organização. E, enfim, a etnografia acaba sendo assim, né, porque a gente vai vendo e, de repente, se tem muitos dados para depois conseguir ver o que vai ser possível, né, teorizar, né, mas, enfim,
a ideia assim de fazer um artigo teórico foi mesmo para a gente poder contribuir com de fazer esse artigo usando tanto a teoria quanto a prática, né? Que você vê ali que a montagem do artigo foi justamente assim, né? Então a teoria né, mostra isso, a gente fez isso. Foi justamente para poder auxiliar eventualmente, né? Pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, né? Então, A gente está com poucos artigos da questão de etnografia, mesmo por isso que eu estou te perguntando, porque hoje também essa questão que vocês colocaram de observação participante, eles já estão colocando isso como um outro nome, né? Acho que é etnografia, não é isso? Eu confesso que assim, né, podem discordar, é uma opinião bem pessoal minha, que eu já conversei com o professor Rafael, e que a gente traz no texto, né? Essa questão de etnografia, a gente, né? Eu e o professor Rafael, nós temos um posicionamento que é outra, né? Outro tipo de pesquisa, e super válida também, né? Mas o que a gente quer é estar dentro da organização, é estar vendo como a organização funciona e como que ela funciona, essa relação dela com as plataformas, a digitalização, né? Tanto que o professor Rafael vem vendo isso bastante na polícia, né? E, enfim, então a ideia foi justamente não, é etnografia, né? E é uma etnografia que conta com esses dados também, né? Então, foi assim, mais essa questão assim de mostrar como fazer de ir lá no campo. E a questão da participação, da observação participante, é porque eu acabei trabalhando na confeitaria por alguns dias. Na Por verdade, isso que foi eu te uma perguntei oportunidade. isso. Na verdade, foram Porque oportunidades assim, que na hora que a gente surgiram. vai lendo o texto, na hora que a gente vai lendo o texto também, igual a gente fala, né, na etnografia acaba acontecendo isso também, né? Quando você coloca assim, tive ainda a oportunidade, né? Então, assim, tem algumas palavras que dá para perceber que você realmente está inserido no campo, né? Mas eu Isso. achei que a descrição, assim, do texto, a inserção foi maior do que só a de pesquisador. Eu achei que a inserção era realmente trabalhando lá dentro o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que é uma percepção correta, e que bom, né, que a gente conseguiu isso, porque tem tanto... Eu adoro doce, e eu gosto muito dessa confeitaria, né, eu gosto mesmo, eu gosto muito dessa confeitaria, eles têm doces muito bons. Então, eu conheço o lugar, e eu tive a oportunidade de acabar me envolvendo com os funcionários, né, conversando muito com eles, e eu fui aprendendo como que eles trabalhavam, e tiveram algumas oportunidades que faltava funcionário, daí eu dizia, não, deixa que eu faço, e daí eu ficava lá fazendo os pedidos do iFood, por exemplo, era eu que fazia, atendia alguns clientes que chegavam. Isso acabou sendo importante para entender algumas questões relacionadas principalmente a pedidos por plataforma, né? Mas também para ganhar confiança deles, sabe? Isso foi bem importante. Tá? Como se fosse uma estratégia mesmo. Na hora eu não pensei nisso, tá? Na hora eu queria não, mas aqui vivenciar, eu entendi. mas depois acabou se tornando sim. E assim, eu achei interessante também que você conseguiu separar por etapas, assim, a questão da entrevista, do acesso ao campo e dos diários de campo, né? Então, colocar essas 3 etapas aí que eram bem importantes, descritas aqui, embasada na questão de autores também, né? Que eu vi que você quando você falava o que aconteceu lá e embasava a questão de autores, igual você está falando, né? A parte prática e a parte teórica. Então, eu gostei bastante, Fernando, do trabalho também, tá de parabéns, viu? Obrigado, professor. E me desculpa aí se eu falei alguma coisa aí da sua estadia aí, tomara que não seja tão... Não, por favor. Aí agora Eu tô brincando. tá que horas? Aqui são 10 para as 10. Não, é claro que quando a gente diz assim, tá lá, pô, claro que é chique, né? Mas é que eu queria estar bem mais chique, sabe? Mas não tá dando por enquanto. Mas Aí já não, são por 10 horas da favor. noite, então? 10 horas da noite? São 10 horas e 6 graus. 6 graus? De Nossa, então tá temperatura. bem diferente. Então, acho que aqui a gente não tem ninguém que está em São Paulo no SEMEAD presencial, né? Não, né? Ninguém tá. Então, por isso mesmo que deve ter colocado. Gente, está faltando 10 minutos para a gente poder encerrar, então, antes da gente começar os comentários finais aqui, eu vou pedir para a gente tirar uma foto, primeiro aproveitar que está todo mundo com as câmeras abertas, porque a minha professora, né, que sempre, minha professora, assim, entre aspas, que eu falo que ela vai ser minha professora a vida toda, né,
é a professora Gisela Demo, né? Não sei se vocês conhecem ela. E ela sempre, tudo dela é a questão de colocar no Instagram a foto, quem participou, né? Então, eu tenho certeza que na hora que eu for acabando aqui, ela vai perguntar, Carla, cadê a foto para colocar no Instagram? Então, vamos tirar a foto para mim poder ficar bem, né, gente, também. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o chat aqui primeiro. Isso, pode ir? Então, Dolaci, vamos ir já. Vou colar aqui para ver se ficou boa. E tem que nos incluir aí nos seus seguidores para a gente também poder curtir a sua foto, né? Quem está falando, Fátima? Eu. Oi, Fátima. Fátima, para te falar a verdade, eu só tenho esse Instagram para poder olhar o que Gisela coloca, porque eu não sou muito de questão de Instagram, dessas questões de plataforma. Mas Então, tem que pedir o help lá para a Gisele. O grupo dela é GP2C, é Gisela Demo, né? É GP2C. Demo é parente do Pedro Demo? É filha do Pedro Demo. Pedro Demo é fantástico. Vou colocar aqui para vocês, então, vocês também puderem colocar o e-mail de vocês, para a gente poder compartilhar aqui antes de terminar. Seu doutorado é para a gente poder receber a foto, para a gente poder curtir essa foto. Então vou colocar aqui a foto. Você não sabe a dificuldade que foi entrar aqui hoje. Você não imagina o exercício físico, a corrida para estar aqui. Aqui foi, Fátima. 4 horas da manhã com a filha no hospital. Ontem participei de um workshop com 2 estrangeiras. O link. Nossa. Olha, estou aqui. Bom, já. Mas vou curtir, gente, o Instagram dela é GP2C. GP2C. Daqui a pouquinho ela deve colocar lá para a foto. Então, muito obrigado a todos. Me desculpe aí qualquer coisa que deixou a desejar, mas espero que todo mundo tenha gostado, que a gente tenha compartilhado um pouco aí do conhecimento, né? Obrigado, Ariel, né, Ariel? Que você acha que é o único que nos prestigiou aqui, sem ser, como se diz assim, né? Obrigação de apresentar o trabalho, né? Obrigada aí pela participação. E acho que Luciana vai colocar, né, Luciana? Acho que tem um questionário, não é isso? Isso, eu vou colocar aqui o endereço para a sala do network, né? Se quiserem ir para outra sala ao final da nossa sessão. E o formulário Fátima, com de avaliação. certeza não vai, né, Fátima? Vai descansar eu estou aqui mortinha. Esse é o da sala do network. Agora eu vou compartilhar novamente da avaliação. Da avaliação da sala. Avaliem, por favor, gente. Da sala de avaliação. Aí, o da sala de avaliação. Vou tirar. Eu não fiz isso no workshop que eu estava agora há pouco, não. Eles falaram para fazer, eu esqueci, olha aí. Estava tão cansado. Mas agora você faz, Francisco, que usa toda a sua criatividade. Eu apresentei um workshop, e aí eles pediram para fazer isso, que é o que você está fazendo agora, entendeu? Eu não fiz, agora que eu me toquei. Entendi. Mas você não tinha uma pessoa lá te auxiliando, não? Tinha. Será que ela fez? É isso que eu ia falar, né, Luciana? Porque acho que eles ficaram às vezes ela colocou. Ela deve ter colocado no chat, e aí as pessoas viram. Tomara que ela tenha colocado. Esqueci, talvez ela não tenha comentado, mas deve ter colocado no chat. A USP gosta de avaliar tudo, né? Gente, então, obrigada, viu? Tchau, eu que agradeço. Excelente noite aí para vocês, um restinho de noite. Obrigada por tudo, tá bom? Então, um abração aí para vocês. Gente. Um abraço a todos. Obrigada, boa noite. Um abraço. Tchau. E parabéns mais uma vez a todos. Obrigada. Tchau, obrigada. Pode parar de gravar, Luciana, que eu vou... Mas não fecha aqui não, que eu quero tirar uma foto aqui dos e-mails. Deixa eu tirar uma foto aqui. Na verdade, a gravação não sou eu que faço. Ela se encerra, né? A gravação é direto, né? Ela encerra sozinha.
Espera aí que eu vou só tirar uma foto aqui dos e-mails. Acho que foi excelente, Luciana. Obrigada, viu, Luciana, por tudo. Eu que agradeço. Um abração e até mais, viu? Espero que o ano que vem a gente encontre presencialmente, tá bom? Tá certo. Um abraço. Até mais, Tchau. sucesso. Tchau.